Pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente. Aqui é Carlos Daniel Fernandes, coordenador regional da imagem pública para a região 29. Estamos aqui para apresentar o nosso segundo episódio da sala de visita, onde a nossa companheira Denise Vieira dos Santos estará entrevistando o nosso presidente da Associação Brasileira The Rotary Foundation. Numa entrevista muito agradável, didática, falando um pouco mais sobre a ABTRF. Com vocês, divirtam-se, aproveitem e conheçam um pouco mais sobre a ABTRF. E nesse sala de visita de hoje, nada mais, nada menos está aqui comigo, sentado bem ao meu lado, o nosso presidente da Associação Brasileira da The Rotary Foundation, a nossa ABTRF, Adriano Valente, doutor Adriano Valente. Obrigada por arrumar um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco. Muito bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. Adriano, vamos começar pelo básico, pelo começo, né? Fala para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, né? Qual é a principal missão da ABTRF? Dá para dizer? A BTRF tem como missão ser uma ferramenta extremamente eficaz de relacionamento com o Rotary e seus parceiros na busca de recursos para a gente fazer a missão que o Rotary tem, que é transformar a vida das pessoas através de projetos humanitários impactantes. E para esses projetos nós temos que ter recursos e nada mais do que a gente buscar esses recursos através de parcerias, e a BTRF é responsável pelas parcerias com empresas, que a gente chama de B2B, né, de business to business, ou da empresa Rotary com as empresas parceiras. Adriano, cada presidente da ABTR imprime, né, o seu perfil, o seu modo de fazer, de gerir, né, a ABTRF, de presidir, de liderar, né? Como você, Adriano, vem imprimindo o seu perfil didático, de instrução aos brasileiros, aos rotarianos com relação à ABTRF? A gente tem uma instituição muito grande, Denise, e eu acredito que o formato mais eficiente a gente deve fazer em ganho de escala. Então, eu tenho tentado, pelo menos, fazer com que a gente possa capacitar o maior número de pessoas para que elas possam capacitar outras pessoas e em um curto espaço de tempo, 2, 3, 4 anos, a gente tenha muitas pessoas que saibam entender como fazer a BTRF e como captar mais recursos. Então, se eu tivesse que dizer qual o seu principal formato, é ganho de escala. A BTRF personalíssima, ou seja, baseada na figura do presidente, ela tem que dar lugar para a BTRF institucional, onde ela capacite o maior número possível de pessoas para que a gente tenha o maior resultado possível. Adriano, durante o seu a sua, vamos dizer, né, a sua permanência como presidente da BTRF, você vem imprimindo justamente essas instruções, esses seminários de capacitação, esse acompanhamento junto aos rotarianos. Já vemos resultado nesse formato? Denise, muito aquém do que a gente imagina ou do que a gente gostaria. A gente não tem tido aquilo que a gente imagina que fosse só capacitação, mas tem que fazer parte da capacitação uma coisa que a gente tem e vai ter muita dificuldade. Eu vou antecipar uma resposta, talvez. A gente tem que separar muito grande o seminário do treinamento. Seminário é quando você fala para público, pode ser público interno ou externo, mas você fala através de seminário, que são conteúdos prontos que você entrega para as pessoas se informarem ou saberem um pouquinho mais. Não é disso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando dentro do Rotary de mais treinamento. Treinamento é algo muito vinculado a uma palavra que não se usa mais, chamada de ofício. Mas todas as grandes profissões no mundo são grandes através de ofício. Você não vai entregar o seu coração para um médico que assistiu 200 horas de palestra. Você vai entregar seu coração para um médico que vai operar, que fez 200 cirurgias. E não sei quantas horas de palestra ele fez. Talvez ele não tenha assistido nenhuma palestra. Não faz muita diferença. Então a gente precisa sair um pouco desse modelo da apresentação para o que a gente chama de hands-on ou o ofício. Quando você faz o 5º ano de faculdade de Direito, sabe o que a faculdade te diz? Vai fazer estágio.
Não adianta você ter aula de direito, você tem que fazer estágio, senão você não vai aprender a operar o direito, você só vai ter o conhecimento. Dentro do Rotary nós temos muitas pessoas com conhecimento, mas elas não sabem tirar o conhecimento da teoria para a prática. Talvez falte motivação, talvez falte até aquele conhecimento em como eu tiro da teoria e faço na prática. É mais difícil do que a gente imagina. Entendi. Agora, Adriano, quando a gente fala de que ainda há uma resistência dos rotarianos em investir na Fundação Rotária, é porque acham que o dinheiro vai para longe, que o dinheiro vai para o estrangeiro, que não vai voltar para o Brasil, que não vai ser reinvestido no Brasil. E pelo fato da BTRF ser uma organização eminentemente brasileira, como que se dá isso? É mais fácil o apelo e o aceite ou não? Ou é mais complicado porque entra mais uma associação no circuito? Se a gente achar que fazer a BTRF ou os programas da BTRF é uma obrigação ou um objetivo, a gente não vai conquistar ninguém. A gente tem que entender que a BTRF é um meio para atingir os nossos objetivos. Mas eu posso dizer que grande parte das pessoas usam isso como desculpa para não fazerem a doação ou o investimento. A BTRF não aceita doação. A BTRF aceita investimento. A gente transforma aquele investimento em algo que vai trazer muito mais valor, tanto para a pessoa quanto para a empresa que está investindo, valor esse que vai ser transformado em impacto social. Então, a grande questão aí é justamente essa, a gente mostrar que existe um nexo causal entre o teu envolvimento através de investimento e o benefício. Geralmente, as regiões que agem muito pouco socialmente, com projetos de muito pouco valor, e eu não estou dizendo de valor financeiro, eu estou dizendo de impacto social, esses rotarianos têm dificuldade de verem um nexo causal entre a doação e o benefício. E aí, quando eles não enxergam o nexo entre a doação e o benefício, aí ele tende a ser mais resistente à doação. Perfeito, Adriano. Então não existe uma coisa só, você tem que incentivar bons projetos, maiores projetos, que vão trazer mais orgulho, e aí as pessoas vão se sentir muito mais à vontade ou muito mais impelidos em fazerem um investimento. Ou seja, tudo se resume naquilo que a comunidade vê, que volta para ela, que realmente faz com que a vida dela, que o cotidiano dela tenha alguma transformação, obviamente para melhor, em função de todo esse trabalho que o Rotary faz por meio da ABTRF, né? Adriano, para a gente finalizar essa conversa que está muito agradável, você está falando um pouco mais de quais são as estratégias. Eu queria perguntar, por falar em estratégia, qual a importância desse Conselho de Parcerias Estratégicas que foi recém aí formado e está aí a todo vapor. Sim. Eu posso dizer, Denise, que é uma adequação da BTRF a uma coisa que está iminente e vai ser um grande diferencial do Rotary para um futuro breve, se nós soubermos aproveitar esse momento. Hoje em dia o mundo está de olho naquelas empresas que são socialmente responsáveis, porque o consumidor está solicitando que a empresa assuma uma parte da responsabilidade dela junto à comunidade. Esse é um momento ímpar em que nós do Rotary temos a oferecer às empresas uma coisa que tem muito valor para a empresa. Antigamente a gente pedia para a empresa financiar nossos projetos. Isso é quase um assistencialismo, quase uma doação. O que a gente pede hoje é o seguinte: faça parceria com o Rotary, porque a sua empresa vai ganhar, vai lucrar. Como que ela lucra? Você divulga para o seu cliente que a sua empresa socialmente é responsável, e isso traz recursos financeiros para a sua empresa. Hoje, ser uma empresa socialmente responsável retorna o investimento do empresário em dinheiro para a empresa. Então, é um bom investimento. Daqui 4 ou 5 anos, essas obrigações sociais serão obrigatórias por lei e o empresário vai gastar e não vai ver o recurso retornar, vai deixar de ser um investimento. Eu vou fazer aqui uma comparação só para todo mundo entender. Há 15 anos, as empresas que faziam ISO 9001, 9002, 9016, lucraram divulgando que elas tinham o ISO, então isso agregava valor à sua empresa. Hoje em dia, grande parte dos ISOs viraram normativas, a empresa é obrigada a fazer aquilo e já não lucra mais nada em ser um ISO.
vai acontecer isso com a responsabilidade social. Então, para os empresários que estão me ouvindo, investir em responsabilidade social hoje é financeiramente um ótimo investimento. Daqui 10 anos vai ser uma obrigação, vai deixar de ser um investimento e vocês vão ter que ter isso como despesa, deixa de ser investimento e vira despesa. O momento é agora. O momento é agora. Para finalizar, a gente não pode deixar de mencionar aqui a grande visão de futuro que teve o idealizador, o criador da BTRF no Brasil, que foi o diretor José Alfredo Pretoni. Eu gostaria também que você fizesse uma rápida remissão a isso. Vamos lá. As grandes ideias, elas nem sempre trazem os resultados naquele momento. Então, realmente, quando você diz idealizador, foi alguém que imaginou que o Rotary é tão grande, tão importante, que ele tem que se relacionar com pessoas grandes e importantes. Mas isso, hoje em dia, e todo mundo sabe, tem que ter uma figura jurídica para isso. E a BTRF foi criada com a ideia do Pretoni justamente para que fosse uma figura jurídica que pudesse validar de maneira estruturada, de acordo com as leis brasileiras, um relacionamento entre o Rotary, que é uma grande instituição, e grandes empresas. E hoje, graças ao subsídio de responsabilidade social corporativa e esse conselho que você citou na pergunta anterior, a gente está estruturando a BTRF para que ela tenha todas as condições necessárias para fazer grandes relacionamentos com grandes empresas. Então, ao Pretoni, o nosso agradecimento de ter essa visão de há 20 anos, já fazer essa previsão do que o Rotary precisaria ou quais caminhos a gente deveria seguir para continuar tendo o sucesso que nós temos. Nesse Sala de Visita esteve conosco Adriano Valente, ele que é presidente da Associação Brasileira da The Rotary Foundation, e para mais informações sobre a nossa BTRF, basta acessar o site ou buscar os recursos humanos que estão aí para darem um suporte a vocês que são rotarianos, a nós que somos rotarianos e queremos conhecer um pouquinho mais sobre essa maravilhosa organização. Adriano, muito obrigada pela sua participação conosco e até a próxima. Obrigado pelo convite. Espero que tenham gostado desse episódio, desse segundo episódio da Sala de Visita da nossa Denise Vieira, entrevistando Adriano Valente. E no próximo, não percam, terá a entrevista do nosso Carlos Paz, coordenador assistente de imagem pública, entrevistando o nosso diretor Henrique Vasconcelos. Eu sou Carlos Daniel, coordenador regional da imagem pública para a região 29. Obrigado pela presença de vocês e espero no próximo episódio. Até logo, um abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus.